Bom dia, Muriel. Bom dia ao Caio, meu grande amigo. Bom dia a todos que nos acompanham aqui nesse plantão de sábado. Um prazer estar aqui com vocês. Muriel, a diplomacia brasileira está entrando, na verdade, num grande beco sem saída. Por quê? Como você lembrou, e eu chequei, o Caio tinha informações parecidas também, o Brasil diz que não vai reconhecer a suposta vitória do autocrata Nicolás Maduro até que todas as atas eleitorais sejam publicadas, sejam colocadas em domínio público para que todo mundo possa checar todos os números. Por que isso? Porque o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela, que é o órgão que organiza as eleições e é controlado pelo Executivo, é controlado pelo regime do Maduro, disse que ele venceu as eleições com 51% dos votos contra o Edmundo González, que era o principal candidato da oposição, mas o CNE não publicou nenhum número comprovando essa suposta vitória do Maduro. O Brasil, o presidente Lula chegou a dizer, inclusive, que se a oposição tivesse alguma reclamação, poderia ir à justiça. E a oposição, de fato, foi. O próprio Maduro foi à justiça, na verdade. A justiça, lembrando que na Venezuela também não é independente, não é um judiciário que tem liberdade para tomar suas decisões, ele é completamente controlado pelo regime. A presidente do Supremo Tribunal de Justiça da Venezuela, por exemplo, se diz chavista, madurista e foi filiada ao partido do governo, o Partido Socialista Unido da Venezuela. Então não existe a menor possibilidade de você ter uma decisão judicial independente no país. E esse tribunal decidiu conferir ali, decidiu colaborar e aceitar a vitória do Maduro, disse isso esta semana e, além de tudo, colocou sigilo sobre as atas de votação. Então o Brasil fica num beco sem saída porque, por um lado, o Brasil não quer romper com a Venezuela, não quer criticar duramente e diretamente o governo Maduro, não quer impor sanções, por exemplo, à Venezuela, porque quer manter linhas de diálogo. O Itamaraty acredita que essa é uma forma de eventualmente influenciar a política dentro da Venezuela. Por outro lado, diz que não vai reconhecer o resultado da eleição sem ter as atas. Essas atas não vão surgir. Então o Brasil vai ter que tomar uma decisão. O Caio apurou e vai falar daqui a pouco sobre uma conversa do presidente Lula com o presidente da Colômbia, Gustavo Petro. Os dois países vão, inclusive, emitir um comunicado conjunto. O natural seria esse comunicado ser muito duro contra o regime do Maduro, apontar as fraudes que foram cometidas nessas eleições. Não é apenas a oposição que levanta a questão das fraudes. Isso é importante a gente lembrar. O Centro Carter, que é um dos centros mais respeitados do mundo em defesa dos direitos humanos e da democracia, mandou enviados para a Venezuela para acompanhar essas eleições. Eles voltaram aos Estados Unidos e confirmaram que as eleições não foram livres, não foram justas e o governo interrompeu e interferiu em todos os pontos do processo. Então não é possível falar numa eleição livre e temos muitas evidências fortíssimas de fraude. Então, numa condição normal, o Brasil e a Colômbia, que são dois países muito importantes para a Venezuela, muito importantes nesse processo, adotariam posições semelhantes ao que os Estados Unidos, Argentina, Uruguai, até o Chile, que tem um governo de esquerda, adotaram, que é criticar duramente as fraudes e apontar o dedo duramente ao governo Maduro. Só que Brasil e Colômbia, porque querem manter o diálogo com Caracas, provavelmente vão ter que adotar algum outro tipo de mensagem. E aí eles ficam num beco sem saída, porque você mantém o diálogo com o Maduro, mas você não coloca pressão no Maduro para ele, de fato, admitir o que aconteceu, então fica uma situação bastante complicada para o governo brasileiro.